Obrigada, ministro Belize. Senhor presidente, o propósito recursal aqui, submetido a julgamento pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, é definir se a demora na prestação de serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica gera dano moral individual in re ipsa, apto a ensejar indenização do consumidor. Inicialmente, eu quero fazer um elogio ao denso voto do eminente relator, ministro Cueva, que analisou com muita profundidade a questão. Aqui nós estamos tratando de um processo absolutamente diferente do processo coletivo que nós já julgamos e que, na terceira turma, que foi o RESP 1.737.000. Aqui a situação em análise discute indenização por dano individual. De fato, conforme apontou o eminente relator, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização individual do consumidor. E eu cito no meu voto as partes em que isto foi fixado e cito também a jurisprudência que segue esta linha. Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o simples descumprimento da legislação local não viola, por si só, direitos da personalidade. Veja-se, por exemplo, que o fato de um indivíduo de boa saúde ter aguardado atendimento em estabelecimento bancário por período de 20 minutos, quando a legislação local estabelece apenas 15, não gera dano moral in re ipsa. Nada obstante, não se pode ignorar a existência de exceção à regra supramencionada, isto é, mostra-se cabível a indenização por danos morais individuais diante de espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou reiterada, ou quando associada a outros constrangimentos ou quando o consumidor for hipervulnerável. Inclusive, similar hipótese foi apreciada pela terceira turma, a qual decidiu por unanimidade que esperar 2 horas e 7 minutos para receber atendimento a uma agência bancária configura a espera excessiva e, portanto, caracteriza o dano extrapatrimonial individual. Do mesmo modo, colhem-se outras decisões a afirmar que, nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos. Dito isso, está caracterizada a divergência em relação à tese do eminente relator, e eu peço licença, ministro Cueva, para analisar com um pouquinho mais de profundidade a demora no atendimento quando for excessiva e associada aos demais constrangimentos ou colocada à hipervulnerabilidade do consumidor. O tempo, como bem jurídico, grandioso como é, o tempo não pode ser considerado um mero transcorrer de dias, horas, minutos e segundos, mas representa efetivamente um período de vida por meio do qual podem ser realizadas diversas atividades, desde as comezinhas até as mais enobrecedoras. E o tempo é implacável. Durante a sua inevitável passagem, evidencia-se a fragilidade do homem, por quanto o tempo que passou não mais retornará, e cabe ao ser humano, consequentemente, adaptar-se a essa incômoda realidade, desfrutando ao máximo do seu tempo presente, enquanto ainda o tem. As relações jurídicas não passam ilesas ao exposto, sendo influenciadas por institutos jurídicos que possuem nítida relação com o transcurso temporal. Por exemplo, prescrição, decadência, juros moratórios,
correção monetária, entre outros. Mais recentemente, o tempo desponta como um valor jurídico, permitindo a tutela do direito ao aproveitamento livre do tempo pelos próprios indivíduos. E no ponto, Jorge Bustamante recorda que o bem jurídico é todo objeto, material ou imaterial, com ou sem valor econômico, que tem como finalidade satisfazer as necessidades do homem. Tempo é vida. E eu trago a lição em relação à responsabilidade civil pela perda do tempo, da professora Silmara Chinelato, que leciona que a responsabilidade civil contemporânea é marcada por 4 tendências fundamentais. Primeiro, a expansão dos danos indenizáveis. Segundo, a objetivação da responsabilidade. Terceiro, a coletivização da responsabilidade. E quarto, o alargamento do rol de lesantes e dos lesados. No que diz respeito à expansão dos danos indenizáveis, observa-se que a responsabilidade civil avança atualmente para além dos clássicos danos materiais e morais, abordando dano estético, dano por ricochete, dano social, dano transindividual, dano pela perda de uma chance, dentre outros. E é nesse contexto que se insere o chamado dano por desvio produtivo do consumidor, modalidade de dano cujos estudos iniciais são atribuídos a Marcos de Saune e que busca enfrentar a perda do tempo pelo consumidor que é desviado de suas atividades existenciais. A teoria do desvio produtivo é aplicável sempre que o fornecedor buscar se eximir de sua responsabilidade de sanar os infortúnios criados aos consumidores de forma voluntária, tempestiva e efetiva, levando a parte vulnerável da relação ao desperdiçar o seu tempo vital e a desviar de suas atividades existenciais para solucionar problema que lhe foi imposto. Desse modo, é possível identificar no ordenamento jurídico nacional uma verdadeira obrigação imposta aos fornecedores de garantir a otimização e o máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles o tempo. Tal obrigação tem por fundamento, primeiro, a vulnerabilidade do consumidor, segundo, o princípio da reparação integral, terceiro, a proteção contra as práticas abusivas e quarto, o dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho imposto aos fornecedores de produtos e serviços. E, por fim, o dever de informar adequadamente e de agir sempre com boa-fé. Adicionalmente à proteção legal lato sensu, é imprescindível a concomitância dos pressupostos, o vício, o desvio, a relação de causalidade. A jurisprudência do nosso tribunal já fundamentou, em algumas de suas decisões, na teoria do desvio produtivo do consumidor. E, a título de exemplo, eu cito o RESP 1.634.851, que se decidiu que o tempo despendido injustamente pelo consumidor mereceria proteção. E ainda tem mais outros precedentes que eu cito, pelo menos mais 4. No que concerne ao dano moral em re ipsa pela demora na prestação do serviço bancário e pela ocorrência de constrangimentos e aí pela vulnerabilidade, o que eu gostaria de lembrar é a lição do Bauman, que recorda que a vulnerabilidade nas sociedades modernas, marcada pela exposição das atividades da vida aos caprichos das forças do mercado, exige dos indivíduos a necessidade de perseguir seus propósitos existenciais em condições de incerteza aguda e, às vezes, até irremediável. Trago a lição de Sérgio Sebastião Barocelli, de Vitor Vilela,
todos eles se manifestando sobre as consequências da perda do tempo. E ainda do professor André Dias Fernandes e Ana Paula Vieira Carvalho, que afirmam que o dano temporal já pode ser indenizado como um dano moral extrapatrimonial, que é pela restrição ilícita ao direito de liberdade de escolha do consumidor, mesmo que essa restrição não ocasione vexame, constrangimento, dor ou humilhação. E eles explicam, é interessante saber porque eles explicam esta razão. Tais sentimentos negativos, se eventualmente existentes, podem ser considerados para o fim de majoração do quanto. É interessante o quanto nós temos encontrado, né, ministro Cueva, de literatura nova sobre o desvio produtivo do tempo. Mas eu cito com muito fervor a lição do professor Sérgio Cavalieri. À luz da Constituição vigente, ele ensina ser possível compreender o dano moral sob os aspectos distintos. E ele diz que, em sentido amplo, o dano moral é a violação de algum direito ou atributo à personalidade. Mas, em sentido estrito, ele conclui que o dano moral corresponde à violação ao direito da dignidade. E, nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Isto é, pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, sem vexame e sem sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sentimento sem violação da dignidade. E, a partir desses ensinamentos do professor Cavalieri, defende-se que o excesso de tempo despendido na fila de estabelecimento bancário gera dano moral e re ipso ao consumidor, notadamente pela perda do seu tempo produtivo. O dano, nessa hipótese, seria produtivo. Não é possível transferir ao consumidor, indivíduo vulnerável na relação jurídica, a responsabilidade imposta pela legislação ao fornecedor, qual seja, inserir no mercado produtos e serviços de qualidade que atendam às legítimas expectativas dos consumidores. Assim, a instituição bancária, ao disponibilizar atendimento presencial aos seus clientes, deve zelar para que esse serviço seja desenvolvido de maneira adequada e que não desvirtue demasiadamente o tempo do consumidor. E a demora excessiva para o atendimento bancário configura, sim, um defeito na prestação do serviço, devendo apenas ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano que na espécie seria presumido. Ademais, outro aspecto que necessita ser considerado ao se examinar a responsabilidade pelo dano temporal corresponde às características pessoais dos consumidores. No avançado estágio da tecnologia, em que a maioria dos problemas pode ser solucionada por meio de sítios eletrônicos ou de aplicativos de celular, ou até mesmo de ligações telefônicas e mensagens, não se pode descuidar que os principais usuários dos estabelecimentos físicos dos bancos correspondem aos indivíduos hipervulneráveis, como pessoas idosas, pessoas com deficiência e demais sujeitos com dificuldades de adaptação à realidade digital, que são os chamados, e eu me enquadro, imigrantes digitais. Para os consumidores hipervulneráveis, o tempo ganha especial relevância e, justamente por esse motivo, o dano moral pela demora na prestação do serviço deve ser presumido, bastando o mero descumprimento da legislação específica estadual ou municipal. A sociedade digital traz certamente conforto para os consumidores e para as instituições financeiras, que podem reduzir as suas despesas das mais diversas ordens, locação de espaço, luz, água, contratação de funcionários, etc. Veja-se que, como bem aprendeu o eminente relator em seu voto, houve o fechamento de inúmeras, incontáveis agências por todo o país após a pandemia. Todavia, esta cômoda situação não lhes retira o dever
de manter os espaços físicos existentes com funcionalidades adequadas e tampouco obriga os consumidores hipervulneráveis a vivenciar situação prejudicial à sua própria dignidade. Outro sim, ao intérprete do direito importa examinar se a demora na prestação do serviço está associada a constrangimentos e situações que vulnerem ainda mais o consumidor, como ocorre, por exemplo, nas circunstâncias em que não há acesso, quando se está na fila do banco, a água, a sanitários, a assentos suficientes nos estabelecimentos bancários. Conclui-se, portanto, que a demora na prestação dos serviços bancários gera dano moral in re ipsa quando excessiva, reiterada, associada a outros constrangimentos ou quando evidenciada a hipervulnerabilidade do consumidor, sendo insuficiente o simples descumprimento da legislação específica estadual ou municipal. E aí, senhor presidente, eu ouso apresentar uma outra redação, se os colegas me permitem, para esse enunciado tão importante. E eu estabeleceria como o seguinte: o simples descumprimento do prazo estabelecido na legislação para a prestação dos serviços bancários não gera o dano moral in re ipsa. Continua o enunciado, mas o descumprimento do prazo, quando comprovado que foi prolongado, reiterado, acompanhado de outros constrangimentos, ou quando envolver consumidor vulnerável, além da perda do tempo, pode sim resultar em dano moral. E aí, no julgamento específico deste processo, na hipótese sob julgamento, o recorrido ajuizou a ação de compensação por danos morais em face ao Banco do Brasil, porque ele alegou que aguardou mais de uma oportunidade de atendimento na caixa da agência da instituição financeira por tempo superior, 2 vezes, e o tempo superior a 1 hora. Conforme analisado, a tese deve ser parcialmente o tribunal, no IRDR, o Tribunal de Goiás fixou a tese: a demora excessiva na prestação de serviços presenciais em prazos superiores definidos na legislação gera dano moral passível de reparação. Em casos tais, o dano moral é presumido e, portanto, prescinde de prova de sua ocorrência por parte do consumidor. Essa é a tese fixada lá. Isso. Então, eu digo que, conforme analisado, a tese deve ser parcialmente modificada, uma vez que o descumprimento por si só do tempo de espera em fila de banco previsto na legislação específica não gera o dano moral in re ipsa, exceto quando excessivo, quando associado a outros constrangimentos, quando comprovada a situação da hipervulnerabilidade do consumidor. Na apreciação específica, ele certificou os horários e as datas todos. Então, presidente, em relação ao julgamento do processo em si, eu considerei também que o tempo de 1 hora e 14 minutos no atendimento e 1 hora no segundo atendimento foi excessivo, sim, e por isso eu nego o provimento, então, mantendo a decisão originária do Tribunal de Goiás. É como voto. Perdão pelo tempo. Muito obrigado, ministra Nancy. Senhor presidente, eu queria elogiar, antes de tudo, o bem lançado voto da ministra Nancy, que traz reflexões importantes sobre, não apenas dogmáticas, né, mas de um filósofo do porte de Zygmunt Bauman, sobre o tempo como essência da vida e da teoria do desvio produtivo em profundidade. Eu fiquei realmente perplexo com o desfecho aqui agora, porque me parece que a divergência é parcial, né? Na verdade, é uma complementação daquela tese. Exatamente, Vossa Excelência. O que eu gostaria era de aprimorar, ou incluir, não é aprimorar, não é aprimorar, a palavra está inadequada, mas é incluir essas exceções que são muito importantes, como orientação, inclusive,
para os juízes de primeiro grau, presidente, o eminente relator. Ministro Cueva, eu acho importante que o enunciado seja extremamente claro e que o tribunal dê as divisas claras do que deve ser avaliado para dizer se houve ou não houve excesso.